De 8 horas em Francisco Beltrão. Estamos juntos mais uma vez aqui no Acervo de Memórias, o canal, o programa que pode mudar, transformar a sua vida, transformar vidas com testemunhos reais de pessoas que conhecem a Deus. Estamos agora aqui com a Nade, com a Rose Freitas e mais pessoas entrando. Chamem aí os seus amigos, sua família, que hoje o nosso entrevistado é uma pessoa histórica aqui em Francisco Beltrão. Antes, porém, eu quero dar alguns avisos. A partir da semana que vem, o Acervo de Memórias vai ser a entrevista na quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no Instagram. Às sextas-feiras, nós vamos começar o Acervo de Memórias Kids, em outubro, eu aviso para vocês. Mas às quintas-feiras será muito mais fácil o pessoal estar ao vivo aqui conosco, nessa audiência, juntos, porque na sexta as pessoas têm mais atividades e está entrando aqui a Rose Freitas, Roseli Freitas, o Gabriel, Elvas, a Assunta Ficanha, um grande beijo, Ana Arante, a Ana Correia, 1980, Gabriel, meus parabéns, Deus abençoe vocês, maravilhosos, vocês são todos, também a Anne Cristina Alves, todos bem-vindos, felizes juntos aqui mais uma vez para receber o Fábio Carneiro, nosso querido Fábio, que é uma pessoa, entrou Ruth Davis. Fábio! Boa noite, Fábio! Boa Tudo bem noite, com você? tudo bem? Prendeu o cabelão, aí ficou legal, hein? Estava Você, trabalhando, daí fiquei com o cabelo preso. você é bonito de todo jeito, né, Fábio? Cabelo preso, cabelo solto, seu olhão azul aí. E a Dani, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Fábio, nós estamos aqui contando para as pessoas que você é o marido da Daniela Carneiro, é o filho da Eroni, o irmão da Camila e Fabiana. Você tem aí o posto El Shaddai em Francisco Beltrão. Você é uma personagem histórica na cidade, hein, Fábio? Vamos combinar? Todo mundo te conhece. Eu nasci e cresci aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o volume que tá baixo. Aí, Sim. tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo? Se você quiser chegar mais perto do telefone, tudo bem. Tá. Marion, da Ótica Especialista. Marlon, da Ótica Especialista, entrando. Bem-vindo, queridos. Deus abençoe. Marlon. Pode falar. Diga, Eu nasci Fábio. em Beltrão, né? Então bastante gente me conhece. Mas depois que nós começamos com o posto aqui, eu fiquei um pouco mais conhecido também. E daí ampliou, né? Acabou pegando todo o tipo de todas as classes, vamos dizer assim, né? E o seu posto é um porto seguro ali, né? É É, uma igreja diferenciada, porque o pessoal vai lá, você está sempre disponível. sim, sim. A gente sempre, desde que nós abrimos aqui, o intuito sempre foi esse, né? Sempre estar levando o evangelho de alguma forma, aproveitando as oportunidades enquanto abastece, enquanto lava um carro, né? Uhum. Sempre, sempre em contato, né? A gente acaba pegando amizade com os clientes e nessa amizade, muitas vezes, muitos clientes se abrem, né? Acabam pegando confiança, né? E Uhum. aí a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho de Jesus. De Jesus. Como é Jesus na sua vida? Conta aí, Fábio. Começa aí pela sua infância. Você teve uma infância muito atribulada, vamos dizer assim. Ontem no briefing você estava me contando.
Compartilha isso um pouco para a gente, para nós entendermos como é isso, Jesus aí na sua vida. Na verdade, assim, a minha infância ela foi bem conturbada, né? Porque meus pais sempre naquela necessidade de trabalhar, de conseguir fazer a vida, né? Conseguir uma estrutura para dar até um futuro mesmo para nós, né? Então eles sempre batalharam muito, assim. E eu nasci em Francisco Beltrão, só que aos 5 anos eu fui embora para o Mato Grosso, uma cidade chamada Sinop. E o meu pai era cartorário na época, então ele trabalhava no cartório local da cidade e a minha mãe se virava, né? Na época ela trabalhava num escritório de contabilidade e eu tinha 5 anos. Então, como os dois precisavam trabalhar, eu ficava sempre com empregadas, né? Sempre com alguma babá, alguma coisa assim. Então, assim, essa foi a parte meio complicada da minha vida, porque nessa parte de infância, porque ou elas me espancavam, né? Ou tinha uma outra empregada que me fazia fumar para mim dormir e ela, né, sair para gandaia durante a tarde, né? E teve também um caso, no caso de abuso, né? De uma das empregadas, no caso, assim, não foi nada grave, mas então assim, eu tive o contato com a sexualidade muito cedo, né? Acabou isso sendo algo bem, bem cedo na minha vida, assim, não com o ato sexual em si, mas com essa parte da sexualidade, né? Porque para mim aquilo era uma coisa que eu não entendia, né? Então, assim, foi algo que me prejudicou de certa forma. Eu cresci sendo uma criança muito violenta, sabe? Eu lembro que no jardim de infância, no prezinho, eu tinha uns 8 anos e eu sempre fui muito nervoso, assim. Uma vez os meus colegas de classe, assim, né? Eles começaram a zombar de mim, porque eu sempre chegava atrasado, sempre gostei de dormir. E eu lembro que eu peguei uma cadeira e dei na cabeça de um piá. Pegou na boca e assim, aquelas cadeirinhas de prezinho, né? E arrebentou a cara dele. Ele ficou uns 15 dias sem ir para aula e tal, né? Então, eu sempre fui... Eu acabei sempre sendo uma criança muito violenta, assim, devido à maneira no qual eu cresci na minha infância, vamos dizer assim, né? Os primeiros anos ali, né? Então, eu vejo que isso foi algo que acabou acarretando nisso. Eu lembro também que eu tinha prazer em judiar dos meus amiguinhos, assim. Tinha um colega nosso que uma vez ele estava de chinelo e eu peguei uma pedra e joguei no pé dele, assim. E acabou, imagina, arrebentou o pé do piá, né? Sim. Então, assim, eu cresci meio problemático, assim, sabe? Nesse sentido da agressividade, né? E isso foi algo que acarretou na minha própria adolescência, assim, né? Eu acabei não me envolvendo muito em brigas, assim, mas eu sempre fui muito agressivo em casa, de quebrar as coisas e tal, né? Então, talvez o que eu passei na infância acabou acarretando a essa agressividade toda, né? Com certeza, Fábio. Isso é muito, muito, é muito. O Nietzsche está aqui mexendo e tudo, o meu gatinho. Então, isso marca a criança, uma situação dessa, é claro que marca a criança, deixa a criança no seu desenvolver, né? Ela fica confusa mesmo, porque isso não deixa de ser uma violência, um abuso. E aí, Fábio, você me contou também que aos 11 anos você entrou para as drogas. Então, você está me contando o seguinte: criança sofre abuso dentro de casa, criança é machucada dentro de casa, e Deus tem que entrar nessas famílias. Aos 11 anos você foi para as drogas, Fábio? Como é que foi isso? Aí, aos 11 anos, nós voltamos para Francisco Beltrão, né? Sim. E aí, onde tem o posto hoje, era a nossa casa, né? A casa dos meus avós, no caso. Então, eu acabei fazendo amizade com o pessoal aqui da rua e tal.
E um dia eu desci na casa de um amigo meu que morava num porão que tinha aqui na frente do posto, na época, no caso, na frente da casa, e eles estavam fumando maconha, né? E aí eles ficaram meio disfarçados e tal. Eu falei, não, o que vocês têm aí, né? E aí eles falaram, não, é maconha e tal, né? Só que você é muito novo. Eu falei, não, me dá isso aí, né? Eles falaram, então já que você quer, então nós vamos fazer agora um cigarro de maconha só para você. Daí fizeram. E daí me deram para mim fumar. E daí, por fim, como eu era uma criança, eu até me senti importante. Pensei, nossa, né? Fizeram um só para mim, né? E ali começou, no caso, a minha experiência com drogas, né? Na época nós não tínhamos muito dinheiro. Essa época os meus pais trabalhavam com extintores. Então eles moravam em São Paulo e eu ficava aqui com os meus avós, né? Então, assim, essa foi uma época que os meus pais, assim, eles melhoraram muito financeiramente, mas só que daí, no caso, eles estavam sempre na estrada, né? Sempre viajando, sempre trabalhando fora. Então nós se víamos pouco, né? Nessa época meu pai ainda era vivo, né? E ali eu regressei, no caso, eu entrei nas drogas, né? Então foi um período assim que não durou muito tempo, né? Porque na verdade, o que acontece? Como na época eu não tinha tanto acesso, porque isso foi em 91, então também não era como hoje, assim, esse livre acesso à droga, né? Hoje em dia todo mundo vende droga, né? Piada de 15 anos, naquela época era uma coisa mais restrita, então era uma pessoa que tinha acesso ao traficante ou a pessoa que passava droga, e daí, tipo assim, reunia ali um dinheiro e uma pessoa comprava e depois se dividiam, né? Então eu o que vinha a gente usava, no caso, né? Então, assim, eu usei muito maconha, a cola, né? Cola de sapateiro. Tinha um senhor, ele tinha em torno de uns 65 anos, ele tinha uma sapataria aqui na frente de casa. Aí nós roubávamos, ele dormia sempre depois do almoço, e daí nós entrávamos na parte que era a sapataria dele e nós roubávamos os potes de cola que ele tinha, para cheirar, né, no caso, inalava, colocava dentro de uma sacola e inalava, né. E então, assim, cola, thinner também, maconha. Cocaína na época não assim tanto por causa que era caro, o acesso era difícil, então era só quando tinha algum amigo burguês mesmo que, né, que acabava no caso trazendo e tal, e a gente acabava usando todo mundo junto assim. Só que era uma época assim que eu não tinha muito medo assim, sabe? O que vinha a gente usava, né? Se deixasse louco, a gente. Então assim, só que o que acontece? Numa dessas vezes que a gente foi pro Rio para cheirar cola, teve um amigo meu que ele teve tipo não sei te dizer o que aconteceu, mas ele saiu assim de si, sabe? E ele ficou, parece que como se fosse assim, sem consciência. Ele começou a se babar com o efeito da droga e começou a brincar com a própria baba, sabe? E aquilo me chocou, assim. Eu fiquei aterrorizado, porque eu pensei, se esse piá não volta, fica retardado assim para sempre, né? E daí aquilo me chocou, assim, muito, sabe? E daquele dia em diante, eu comecei a ter um pouco de consciência, eu comecei a ficar um pouco com medo disso. E na noite que isso aconteceu, eu tive um mau pressentimento, e a gente voltou do Rio, e eles foram para um outro lugar, que era um morro, para usar o resto daquela droga. E eu não quis ir, porque eu estava com mau pressentimento. E um dos meus amigos disse que viu o diabo, e ele foi para pegar o diabo. Então ele foi até assim para tocar o diabo, né, para ver se era real aquilo. E quando ele chegou perto para tocar, diz que o diabo ele foi dobrando assim como se fosse um papel, sabe quando o papel vai dobrando, tipo nos desenhos, some e sumiu. E quando sumiu, que ele olhou, ele estava na beira desse morro, no caso. E ele se desequilibrou e caiu morro abaixo, no caso. E embaixo passava a rodovia. Então ele caiu lá de cima, eu creio que uma altura mais ou menos de uns 6, 7 metros de altura, e ele deu com a cabeça no asfalto e caiu dentro daquelas valas que, no caso, escorre a água, né? E ele ficou por inconsciente ali, né? E aí os meus amigos foram lá, todo mundo desesperado, chorando, e conseguiram pegar ele.
E assim, foi um livramento de Deus, porque graças a Deus ele não morreu, ele quebrou os dentes da boca, deu ponto no queixo, tudo, mas ele não chegou a morrer, né? E aquilo então começou assim a mexer um pouco comigo, assim, né? Sim. E eu tinha um primo que ele era cristão já, assim, a família dele era cristã, e a mãe dele, no caso, minha prima, né? Já um pouco mais de idade. O pai desse meu primo, ele teve também um problema muito sério com drogas, assim. Só que isso, sei lá, na década de 70, não sei direito, 80. Então, assim, ele usava tanta droga e tanta coisa que ele injetava uísque na veia. Não sei como que é isso, nunca passei por isso, então... Mas, assim, ele realmente fazia qualquer coisa para ficar loucão, né? E aí a mãe desse meu amigo começou a meio que me evangelizar, assim, né? Falar de Jesus e tudo mais. Só que assim, então nós conversávamos sobre Jesus até no grupo de amigos, mas a gente, um dia a gente muda, né? E continuei minha vida dessa forma, dos 11, aí aos 15 anos, um dia nós estávamos na casa de um amigo nosso, e aquele dia a gente começou assim a usar droga, era em torno de meio-dia, assim, mais ou menos. Eu almocei, fui pra rua, e aí assim, minha mãe tinha conta na época num mercado, então eu fui lá, comprei algumas bebidas destiladas, né? Na época o martini, vodka, e a gente começou a beber, assim. Depois do almoço fomos bebendo durante a tarde, maconha. E aquele dia um amigo nosso tinha ido para pro mato e tinha colhido uns cogumelos, né? E daí ele falou, eu tenho uns cogumelos aqui se vocês quiserem e tal. E daí a gente comeu aqueles cogumelos, né? Que são alucinógenos, no caso. E daí, beleza, passou o tempo, chegou mais uns amigos na casa desse meu amigo, a gente usou mais outras drogas, aí fizemos um risoto de tinga, em vez de água nós colocamos cachaça, né? Comemos aquilo e continuamos usando droga, né? Só que nesse meio tempo começou a me dar uma arritmia no coração, sabe? O coração ele começou a acelerar, ele disparava e ele parava. Disparava e parava, disparava e parava. E aquilo começou a me dar medo. E nós íamos todos posar ali e tal, e eu pedi para vir embora, né? Comecei a passar mal, fiquei pálido, aquilo não parava. E aí os meus amigos me trouxeram para casa, meus pais estavam em São Paulo, o meu avô já tinha morrido. Aí eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu pedi para dormir com a minha avó, né? Na época morava eu, minha avó, eu e minha avó só, na verdade. Eu acho que meu tio morava na outra parte. E aí eu dormi com a minha avó e aquele medo a noite inteira e aquele desespero, pensei que eu ia morrer. E aí eu contei para minha avó que, como meu pai tinha problema no coração, eu, para não falar que era droga, eu menti para minha avó que eu tava com problema no coração, né? E aí o que acontece? A minha avó me levou num médico da época que lidava com essa parte de cardíaca e ele me receitou um tarja preta, eu com 15 anos, né? Para mim tomar. E a minha prima, o meu primo, que no caso que era da igreja e tal, né? Ele contou para essa minha prima, que era a mãe dele. E falou, na verdade o Fábio tá mentindo para a família dele que é problema cardíaco, mas na verdade ele usou muita droga e acabou dando esse problema e tal naquela noite. Aí essa minha prima veio conversar comigo, falou, você sabe que não é isso e tal, né? Aí foi onde ela foi mais clara com a questão do evangelho, né? Ela falou, Jesus morreu por você, Jesus te ama, né? E ele pode te libertar e ele pode fazer você sair disso, né? Daí ela contou a história do marido dela, no caso, que por 16 anos usou drogas, né? E foi liberto por Cristo, no caso. E aí, nesse dia, eu concordei com ela de nós contarmos para os meus pais o que realmente tinha ocasionado aquele problema. E só que daí chegou no dia dele. Isso eu acho que não lembro, acho que era isso creio eu que fosse uma segunda, terça-feira, porque isso aconteceu no final de semana. Aí nós tínhamos combinado de na sexta
Então a gente conversar com a minha avó, né? Porque meus pais estavam em São Paulo. Só que chegou na sexta-feira eu saí com meus amigos de novo, né? Saí de novo para loucurar. Desculpa. E ela veio igual na casa e ela falou, olha, eu preciso contar para vocês, porque eu amo o Fábio e eu não posso permitir que isso continue desse jeito, porque se ele começar a tomar uma tarja preta com 15 anos, isso vai realmente acarretar num problema cardíaco, né? E aí ela contou para minha avó. E foi aquele desespero, minha avó chorando e gritando, meu Deus, né? O meu netinho. E aí, nisso, a minha avó contou para os meus tios ligaram para os meus pais, era período de férias já, e aí meu pai e minha mãe pagaram a passagem e eu subi para São Paulo. Só que daí o que acontece? Por causa daquele problema que aconteceu aquela noite, eu gerei um quadro de síndrome do pânico. Então, assim, eu acabava tendo, assim, surtos de pânico, assim, do nada, né? E as mãos gelavam, a boca secava, o coração começava a disparar, né? E muitas vezes eu tinha alucinações e aquilo foi me gerando medo de morrer, medo, né, de ficar louco, né? Porque eu sabia de casos de pessoas que acabaram ingerindo alucinógenos e nunca mais voltaram ao normal, continuaram tendo alucinações até ficarem loucos, né? Então isso acabou que me deixou mais desesperado ainda, né? Só que daí nesse período, nesse processo, beleza, daí eu acabei me distanciando um pouco, mas não parei completamente. Então, volta e meia eu saía com os meus amigos, só que daí quando eu saía me dava essa crise de pânico. Então eu não conseguia mais ingerir drogas, usar drogas, porque me dava pânico, né? Aí nisso eu fui para São Paulo, lá passar as férias com os meus pais, e uma noite eu me deu uma crise dessas, assim, eu dentro na época era como se fosse tipo um trailer, assim, era um caminhão que tinha atrás toda a estrutura, né? Camas, fogão, tudo porque os meus pais moravam assim, né? Trabalhando com vendas, porque daí a casa era aqui. E a minha mãe estava fazendo feijão e o barulho da panela de pressão, aquele apito que fica, aquilo começou a me dar medo. E me deu uma crise de pânico dentro do caminhão. E eu comecei a gritar e chorar e descabelar. Eu vou morrer, eu vou morrer. E minha mãe não sabia o que fazer e começou a orar e não dava resultado e desesperada. Aí uma hora ela pegou e me deu um tapão na cara. E falou, ó, Piá, é o seguinte, você quis ser macho para entrar nessas porcarias, agora você vai ter que se virar sozinho. Porque ninguém vai te ajudar, não. Você vai ter que se virar. E, na verdade, aquela atitude que ela teve foi o que me deu realmente força, assim, sabe? Porque daí aquilo me deu, tipo, me acordou. E aí, beleza. Então, eu consegui, assim, um pouco me controlar, né? Aí eu voltei para cá e tal, e daí eu comecei a ir na igreja com esse meu primo e a família dele. E daí foi numa noite de sábado, foi um culto de jovens, que daí chegou uma mulher até mim, me apresentou o plano de salvação, né? Falando que Jesus tinha morrido por mim, que tinha se entregado por mim, que ele tinha morrido pelos meus pecados, né? E que os meus pecados, se eu viesse a crer em Cristo e entregar a minha vida para ele, daquele dia em diante eu teria uma nova vida e os meus pecados seriam perdoados, e que eu seria liberto de todo o medo, de toda a crise de pânico, de toda a droga. E daí naquela noite eu entreguei a minha vida a Cristo, né? E ali começou um processo então de transformação, né? De toda essa, no caso, tudo que eu tinha vivido até ali, né? Da questão essas explosão de agressividade, a questão dos traumas de infância, a questão dos problemas com a droga, né? Toda a sequela, toda a crise que a droga trouxe, né? Então, através desse processo, desse período que, no caso, eu vim passando depois disso,
aí Cristo foi me libertando, né? Eu passei a conhecer o Evangelho, comecei a estudar as Escrituras, e quanto mais eu me aprofundava naquilo, mais aquilo fazia sentido para mim, e mais aquilo ia transformando aquele velho homem, né? No caso. Uhum. Fábio, aproveitando aqui essa deixa, só para te contar, a sua audiência está grande, entrou a Maria Helena, entrou a Suelen, entrou a Todescato Chu, entrou MGS Sistemas, o Mike, o Gad, né? A Paola, o Fábio Domingos, Natielen, Oswaldo, Siqueira, Gesanias, ligado no Papo Reto também, canal Palavra Falada, Alain DPD, Débora Rocha, Genesi Santos, a Suelen Valdeir, Ana Maria Souza, Fran Sérgio e Maxwell. Eu gostaria de pedir a vocês aí da turma do Fábio, esses novos que estão chegando aqui, vocês têm gravado aqui no Instagram, mas amanhã entra também no YouTube. Aqui é o M. Selvas, no YouTube é Acervo de Memórias. Aí eu peço o seu like, peço para se inscrever, para também fazer algum comentário, ativar o sininho, que fortalece o nosso programa. E esse testemunho do Fábio é muito forte, porque é uma geração inteira, várias gerações que caíram nessa estratégia maligna das drogas, do abuso, e o Fábio hoje é um homem recuperado, um homem de Deus incrível, cheio do poder, cheio de sabedoria e luz. Então, essa mensagem, esse testemunho, tem que chegar no mundo. Nós somos assistidos em Portugal, nos Estados Unidos, em várias cidades do Brasil. Então, eu peço a vocês que nos ajudem nesse sentido, de ir lá no YouTube e nos fortalecer lá, Acervo de Memórias, tá bom? Então, Fábio, voltando para você, meu querido Fábio, meu irmão, meu amigo amadíssimo, é uma alegria, uma honra para a gente ter você aqui no Acervo de Memórias, viu, Fábio? Muito Amém. mesmo. A honra é Muita minha. gente Muito, tem sido muito agradecido. salvada por você. Então, meu querido, aí nessa fase a sua mãe já era cristã? A minha mãe, assim, ela foi sempre muito devota, assim, sabe? Então eu cresci num lar cristão católico e eu creio que isso me ajudou muito para eu receber o evangelho assim de uma forma aberta, porque assim o meio no qual eu cresci, vamos dizer assim, sempre foi um meio relacionado ao rock, né? Mais Sim. direcionado ao metal, que é um rock mais extremo, vamos dizer assim. E Uhum. esse meio é um meio que existe muito ateísmo, muito satanismo, muita blasfêmia. Então, assim, devido à religiosidade das igrejas, é um público que tem muito preconceito com essa questão do cristianismo, né? Porque eles acabam não conhecendo o cristianismo em si, mas acabam conhecendo a questão da religião, É, né? A é. parte religiosa, porque a religião é algo bom, né? Mas assim, a questão religiosa, o religioso, a pessoa que acaba tendo preconceito, que acaba achando que tudo é diabo, que cabelo comprido é diabo, que rock é diabo. Então, assim, acaba sendo meio que até um mecanismo de defesa que se cria nesse meio. Quando vem esse tipo de preconceito, se rebate com preconceito, né? Acaba sendo uma coisa que acaba gerando o ódio que o religioso transmite, acaba gerando o ódio da parte de quem recebe esse preconceito, esse ódio. Então,
a gente vê que na parte da Europa, igrejas foram queimadas, né? Muita coisa aconteceu por causa dessa, vamos dizer assim, não dá para se dizer uma invasão, porque eu creio que no meio de tudo isso, muita coisa positiva foi também construída, né? Questão de muitas vidas que foram salvas, mas às vezes uma forma errada no qual o evangelho chegou até uma certa cultura, acaba gerando mais revolta do que aceitação, né? Então isso gera muitas vezes algo que repudia o cristianismo, né? Porque as pessoas não conhecem na essência o que é realmente Cristo, né? Acaba conhecendo a religião. E daí nisso acaba se criando já uma barreira. Então, assim, essa parte na minha vida foi bom, porque como minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, assim, não no sentido do preconceito, mas no sentido dessa ligação com Deus, com o Criador, mesmo sendo assim, vamos dizer, com pouco conhecimento na época, mas foi algo que para mim foi bom, porque ela acabava me fazendo, enfim, ler um salmo com ela, ou rezar um terço, mas aquilo foi gerando em mim uma certa crença, né? Então eu sempre aceitei o evangelho. Então, dentro disso, foi assim, um processo. Mas quando eu me converti, os meus pais, então, acabaram também indo para a igreja que eu frequentava, porque como a gente tinha pouco acesso, porque eles moravam em São Paulo, então quando eles vinham aqui, a gente... Tanto que assim, a gente se batizou junto, nós três, né? Eu, meu pai e a minha irmã, nós se batizamos juntos, né? Deus foi bom, porque quando eu estava para me batizar, chamei eles para vir para o batismo, eles vieram um pouco antes, entraram em contato com o pastor aceitou batizar eles também, fizeram um pré-discipulado antes para entender realmente o significado do batismo e tudo mais, e a gente teve esse privilégio de se batizar junto, nós três, né? Então, ali começou esse processo de conversão, tanto meu, como também da minha família, né? Então, foi assim, no caso. Certamente nas suas leituras lá nos sinóticos, nos evangelhos, a gente vê isso muito claro na relação do Senhor Jesus com os fariseus. Porque os fariseus quem eram? Eram os religiosos, os grandes sábios da lei. E Jesus está falando para eles assim: olha, me seguir significa cuidar das viúvas, dos órfãos, curar o cego, levantar os mortos, apoiar, dar alimento para os pobres, né? E me seguir, abre mão do seu ego, abre mão dos seus conceitos e recebe os meus. Então, até hoje, essa treva rola na cabeça das pessoas, porque elas confundem seguir e amar Deus e querer conhecer Deus, buscar conhecer Deus com religião, placa de igreja, com rito, com legalismos. E aí, isso daí é a maior barreira, que foi a maior gênio do mal, inventou isso aí para realmente afastar a gente de Deus, porque Deus, ele é tão maior, estamos falando do Criador de todas as coisas, ele não está limitado numa caixinha de fósforo, numa salinha feita de tijolos, ele é tão interessado em almas como a sua e a minha, almas que, olha, crianças que sofreram e precisam do amor e da libertação que só Jesus pode dar. Então, essa diferenciação, essa luz, a gente tem que falar isso mesmo, Fábio, porque é isso aí que confunde as pessoas, né? E elas ficam odiando Deus, porque, claro, Deus é aquela coisa formatada, mal feita, que só tem lei e punição na vida das pessoas, né? Então, só injustiças. Então, as pessoas preferem seguir outros deuses ou ir para o ateísmo. Mas uma vida como a sua, que pode mostrar o amor de Deus, Fábio, sabe? Deus não tem preconceito a nada, ele não está olhando para o nosso
Aliás, ele gosta muito dessa diversidade, né, de personalidades, tal. Ele gosta disso. Eu amo ver você, a Dani, vocês são tão lindos assim, esse visual diferente. Eu falo, Deus é capaz de salvar todas as pessoas, todas as raças, tribos, línguas, nações, todas as gerações. É um testemunho fantástico isso, e a gente tem que falar muito disso mesmo, para clarear para as pessoas, né? Tem hoje ele é pastor, né? O nome dele é Sam Childers. Ele chamou ele do pastor metralhadora, porque assim, ele era um motociclista americano, né? E ele também iniciou nas drogas com 11 anos. E ele era um mercenário de traficantes, então ele matava traficantes por traficantes, no caso. E ele conta no testemunho dele que ele se pegou um dia num tiroteio dentro de um bar, e aquilo fez ele refletir também, assim, tipo, porque ele falou, eu não tenho medo de morrer, não tenho problema com a morte, né? Sempre vivi em confronto, ele fala. Mas assim, ele falou, eu não quero morrer de uma forma besta, né? Então aquilo fez com que ele começasse a refletir sobre isso. E daí, com o passar do tempo, a esposa dele, que era stripper, se converteu, e ele veio a também ter uma experiência com Cristo, se converteu também. E o que acontece? Ele se converteu numa igreja tradicional, né? E aí ele, como ele era desse meio do motociclismo, ele abriu uma igreja na Pensilvânia, só para a galera dele. Chamou o pastor para pregar e o pastor ficou com medo, não sei, não foi, que era o pastor no caso dele. E aí ele se sentiu, como tinha muitas pessoas ali, ele se sentiu na obrigação de pregar para aquelas pessoas, porque ou ele pregava ou aquelas pessoas iam embora sem ouvir nada. E ali ele começa o ministério dele pastoral, no caso, né? Só que o mais forte dele não é esse ministério, o mais forte dele é que ele tem um trabalho na África, que ele resgata crianças que são... tem um grupo de rebeldes que eles invadem as aldeias, saqueiam as aldeias, queimam as aldeias, estupram as mulheres e crianças e pegam os rapazes, os garotos de 8 anos para cima, para soldado escravo. Eles ensinam essas crianças a manusear armas para, tipo, usar essas crianças na milícia deles rebelde, né? Então, o trabalho desse pastor, ele tem uma milícia armada de cristãos e ele resgata essas crianças desses campos, no caso, né? Então, ele cria na África orfanatos, no qual ele resgata essas famílias, essas crianças e traz para o orfanato para poder pregar o evangelho, para poder dar abrigo, para poder, enfim, cuidar dessas pessoas, né? E daí ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ele diz assim, que Deus, ele não quer mudar quem você é. Deus, ele tira o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, assim, você, no caso dele, ele nasceu e cresceu no confronto. E hoje ele continua fazendo a mesma coisa, mas para a glória de Deus. Porque se não fosse ele, essas crianças seriam estupradas, violentadas, mortas, queimadas. É algo muito forte, assim, porque há casos que eles não há tempo de resgatar. Então, eles botam fogo nessas crianças, eles vão cortando o seio das meninas, sabe? Então, assim, é algo muito pesado, assim. Então, não há outra forma de chegar até esse meio se não for com a forma do confronto, né? Então, assim, e no meu caso foi a mesma coisa que aconteceu. Quando eu me converti, eu senti muito forte no meu coração que eu não deveria colocar um terno, mas que, assim, que Deus queria me usar justamente no meio no qual eu fazia parte, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive esse tipo de trabalho, né? Então, em 97, junto com esse meu primo, que hoje mora em Florianópolis, né? Ele tem um estúdio de tatuagem lá. Ele também teve uma experiência muito forte com Deus nesses últimos tempos, ano passado, dentro do apartamento dele. Algo assim que Deus fez algo transformador mesmo na vida dele, assim. Porque depois desse período ele acabou também se envolvendo com drogas e tudo mais.
e Deus tirou como se fosse assim, sabe? Com a mão, assim, né? E nós tínhamos uma banda na época, eu, esse meu primo e o Marcos, né? O vulgo Carvão, para quem conhece aí. E na época o Marcos estava com nós na igreja e então a gente começou esse trabalho. A gente usava essa banda as letras eram cristãs, cantadas em português. E a gente fez, em 97, nós fizemos o primeiro evento de metal cristão aqui em Francisco Beltrão, né? Na época não tinha internet, não tinha... O que nós tínhamos de acesso, porque existia ministérios fora, né? Florianópolis não, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, existiam já ministérios, no caso que nós chamamos de undergrounds, que trabalhavam no meio do underground para levar o evangelho. Então, igrejas, bandas, todo tipo de instrumento que pudesse ser usado para levar a palavra para esse público em específico, né? Punk, skinhead, clubber, o que mais? Metaleiro, roqueiro, o que tivesse, no caso, dentro desse pacote, né? E então o que nós conhecíamos estava relacionado a revistas, que na época o Marcos ele tinha muito contato e tinha muito dinheiro também assim para os pais dele, assim, ele pedia, os pais dele davam, no caso. Então ele tinha muito acesso a isso. Então na época não tinha nem CD, né? Era fita cassete, acho que era o nome, né? Então ele comprava o CD e nós gravava as fitas cassete das bandas, no caso Bride, Striper, Mortification, todas as bandas que eram desse meio cristão. Então, assim, a igreja não entendia isso, porque imagina, isso de 96 em diante, né? Então, para a igreja, o rock aquela época ainda era do diabo, na nossa realidade, né? Então, a gente sofreu muito preconceito, assim. A igreja não entendia o que isso era. Até o Marlon, que entrou ali antes também, a gente teve uma banda junto que nós ensaiávamos no banheiro. O baterista tinha que sentar no vaso, o banquinho do baterista era o vaso. E daí, então a gente sempre foi assim. Daí quando o Marcos veio para a igreja e tal, aí a gente começou um trabalho com ele. Ele já tinha um pouco mais de experiência na área da música, então acabou, sempre teve bandas e coisa, então acabou que a gente passou aquilo para a glória de Deus, no caso. Então a gente começou a fazer o rock para Deus, no caso, né? E a gente fez esse evento, foi um evento muito legal na época. A gente trouxe uma banda de Curitiba e os caras, assim, eles eram todos tatuados, piercing na cara, cabeludo. Nós falávamos, nossa, os caras são do diabo, não pode você crer. E a gente foi a gente fez o evento num ginásio. E quando a gente foi para orar, a gente começou a orar. E esses caras começaram a orar com uma intensidade, assim, com uma autoridade, assim, e aquilo a gente começou a sentir um poder, assim, sabe? Algo sobrenatural, assim. E eu fiquei encantado com aquilo, que eu falei, meu Deus, mas então é verdade, não é só eu que penso assim, né? Porque se o cara desse jeito, que é bem mais feio que eu, né? Bem mais escandaloso que eu, se ele tá orando e Deus tá respondendo isso, então realmente Deus não se importa, né? E aí... com isso, a gente fez esse evento. O baterista ele já tinha um histórico também relacionado a isso, então ele contou o testemunho dele no evento, fez o apelo no evento, as pessoas foram para frente, nós oramos com essas pessoas, em torno de 50 jovens na época. Até esses dias eu fui na sede de um amigo meus, motociclistas, e tinha um amigo meu que estava falando que ele estava nesse evento, que ele se lembra desse dia. Que até ele conta que uma das influências, que ele é baterista, o Júlio Ovelha, ele fala que uma das influências dele como baterista foi o Ed, que era esse baterista, porque ele tocava com muita violência a bateria. Ele realmente espancava a bateria, e ele achou o máximo aquilo. E foi uma das influências, no caso, para a parte musical dele, assim. E então, ele, através disso, ele veio... a gente fez esse evento, só que foi algo que foi muito negativo para a parte da igreja, porque a igreja não viu aquilo como algo benéfico, né? Deu maior polêmica, falaram que nós estávamos endemoniados, que aquilo tudo era do diabo.
Mas assim, nós sabemos que aquilo trouxe algo glorioso para Deus e gratificante para o reino de Deus também, porque aquelas pessoas puderam ter aquele contato e puderam realmente ouvir do evangelho através disso, né? Através da música. Só que daí essa questão de todo esse preconceito religioso acabou afetando todas essas questões, porque daí muitos desses meus amigos acabaram se afastando, acabaram saindo também, né? O Hertal tá ali, beleza? E o que acontece? Então eu meio que permaneci assim, sozinho, né? O pessoal acabou se afastando, porque acabou se frustrando também com essa parte do preconceito e tudo mais. E acabou sendo algo que, depois desse período, eu acabei indo embora para São Paulo. Em São Paulo eu acabei me afastando bem, assim, bastante, assim, porque lá eu fiquei meio que sem igreja, meio que sem amigos e passei um tempo meio afastado, assim, sabe, de tudo isso. Mas o Só seu que ministério, antes, depois que. Isso aí tudo antes de você se casar, né? Depois que você se casou, você entrou para o Clube da Moto, Gogotanos. Nós já isso estamos aí? sim, essa é a última parte, né? Ah, Porque sim. depois de tudo isso, quando eu voltei, daí o que acontece? Eu morava em São Paulo, não queria mais voltar para Beltrão, não gostava mais daqui. E nesse período de tempo, meu pai faleceu. Sim. E quando meu pai faleceu, eu acabei, minha mãe acabou meio que, aquilo foi algo que afetou muito ela, assim, ela surtou mesmo. E eu, na verdade, acabei que me senti na responsabilidade de focar nisso, no caso, né? Eles já viriam para cá para trabalhar com o posto, abrir o posto aqui e tudo mais. Só que daí quando meu pai morreu, só que eu ia ficar para lá, eu tava fazendo faculdade, eu fazia faculdade de publicidade em Campinas, e eu não queria mais voltar para Beltrão. Só que quando meu pai morreu, mudou todos os planos, no caso, né? Sim. Só que assim, algo aconteceu no velório do meu pai. Porque no velório do meu pai, em meio a tudo aquilo, é como a Bíblia diz que há mais, como que é aquele texto? Há mais, que fala do velório, né? Que há mais, Ah, mais puxa, alegria no velório do que na, na festa. do que na vida, né? Mais Porque alegria assim, para que. o velório leva a gente a refletir, né? E foi um Uhum. período que eu refleti, que eu estava afastado de Deus, estava afastado daquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E no meio disso, eu entendi que Deus queria que eu voltasse para cá, né? E aí eu voltei para cuidar da minha família, no caso, na época, minha mãe e minha irmã. Voltei para cuidar dos negócios da minha família também. E aí a gente começou o posto e tudo mais. E eu voltei com esse gás todo, querendo voltar para essa questão do evangelho, né? Assim, da questão do evangelismo, a questão do meu ministério, que sempre foi algo que sempre teve muito latente em mim, né? E ali começou então, né? Um processo de Deus, assim, foi trabalhando mesmo, assim, coisas que precisavam ser lapidadas na minha vida, né? Processo de confiança. Então, eu passei por muita dificuldade, muito questionamento em relação à minha fé também, porque daí, se Deus é amor, por que meu pai morreu, né? Tipo, então, assim, muitas coisas que Deus foi trabalhando realmente num período muito de deserto na minha vida, assim. Mas, na verdade, aquilo foi muito me fortalecendo, porque nesse período de silêncio foi onde Deus foi falando, e isso foi gerando em mim uma confiança também, né? No caso, assim, porque a gente tem muito aquilo de um evangelho falso, muitas vezes, de achar que Deus tem obrigação de responder quando a gente quer, ou de responder o que a gente quer, né? Então, foi um período que eu aprendi a ouvir os nãos de Deus, né? E, então, assim, Deus foi me moldando para isso. Então, depois desse período, eu comecei um trabalho com outra banda, né? No qual a gente foi levado, e ali foi um período mais impactante para mim, assim, porque até então eu conhecia os trabalhos fora. Tinha o pastor Fábio da Caverna de Adulão, de BH, tinha o pastor Pipe de Curitiba,
que era a comunidade Gólgota. Tinha o pastor Batista, que era na época da comunidade Zadok, em São Paulo, que hoje é Christ Church. E então eu via os testemunhos que eles contavam. Mas daí, a partir desse período, eu passei a vivenciar um pouco isso no meu ministério, né? No meu trabalho em si, porque nós íamos tocar e as pessoas iam conversar com nós. Então, a gente tocava, o som era um som violento, assim, porque era um som extremo, né? Um metal pesado, que no caso o gênero se chama death metal, né? E Mas a banda... tem público, né? Exatamente. Só que era algo forte, porque assim, como era um som violento, as pessoas não acreditavam que aquilo era de Deus, né? Então, quando nós se apresentávamos como uma banda cristã, aquilo gerava uma certa curiosidade nas pessoas. Então, quando nós descíamos do palco, o pessoal vinha conversar com a gente. E daí era o período que a gente tinha para falar de Jesus, né? Então, a gente tinha períodos que nós apresentávamos isso, tinha períodos que nós orávamos com as pessoas, que elas vinham, que elas apresentavam os problemas familiares, os problemas conjugais. E ali mesmo a gente orava com essas pessoas, né? Então foi um período que Deus me deu esse privilégio de viver. E a gente tocou em várias cidades também, onde a gente pôde também levar o evangelho, né? Em outros estados também, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Santa Catarina. Sim. E... Fábio, desculpa te interrompendo, mas o nosso tempo está quase para esgotar. E eu queria que você falasse rapidinho sobre o Ministério agora da Moto, que vocês Sim. têm um trabalho social maravilhoso, né? Você então, tem minutos. O que acontece? Então, daí, depois desse período, eu conheci a Dani, né? Que ela era dessa comunidade Gólgota, de Curitiba. Aí nós viemos a nos casar. E esse, no caso, através da Dani, eu consegui essa ponte com esse trabalho em Curitiba, né? Que é a comunidade Gólgota. Então, assim, eu passei a conhecer o pessoal de lá. E junto com isso, eu conheci o pessoal do Golgotanos, né? Que até o Gabriel Elvas também faz parte disso, né? Dessa história que nós começamos, no caso, em Francisco Beltrão. Então, com o desenrolar da história, depois de algum tempo, o Matão, que é o presidente do clube, me chamou para mim fazer parte e tudo mais. E eu estou nessa caminhada, no caso, que é um processo, né? Mas o que acontece? Então, nós estamos começando esse trabalho recente em Francisco Beltrão. O Golgotanos, em Curitiba, já é um clube que tem 9 anos lá, então lá eles já fazem um trabalho mais forte de assistência social, né? Ligado a outros clubes lá. O Golgotanos é um clube cristão e faz parte da Confederação Automobilística do Motociclismo em Curitiba. É o único clube cristão que faz parte. Os outros clubes são todos clubes seculares, né? Então, assim, há um respeito muito grande do pessoal de lá, dos outros clubes, relacionado ao Golgotanos, né? Pela parte mesmo de que é um clube sério, né? Então, hoje, através do motociclismo, através dessa paixão pelas motos, nós temos conseguido também entrar nesse outro meio que também faz parte de tudo isso, que é o rock, o metal, né? Que é o meio do motociclismo, né? A parte de ação social ainda a gente não conseguiu desenvolver nada grande, porque como a gente ainda está estruturando o clube, a gente ainda tem um pouco de dificuldade nessa parte. Mas a gente já fez um trabalho, até com o Gabriel, na parte da cultura ali, no Natal, né? Que a gente se vestiu do Papai Noel e conseguimos entregar presentes para algumas pessoas carentes e tudo mais. E esse ano também, esse ano a gente também ficou um pouco limitado por causa da pandemia. O Mike colocou ali que a parte da assistência social no motociclismo é muito forte. Realmente, forte. O De Boas é forte, né? O clube dele. O Mike faz parte do De Boas, de Marmeleiro. Eles têm um trabalho muito, muito legal, muito grande com essa parte de assistência social, né? Eles têm feito um trabalho incrível lá, né? Algo realmente, assim, muito
muito Significativo. gratificante, assim, né? Uhum. Algo que tem glorificado a Deus mesmo. A gente até teve a oportunidade de orar com eles num dos eventos que eles fizeram em Marmeleiro, né? Foi também algo muito legal, assim, porque ele chamou a gente para fazer uma oração lá, e a gente pôde orar com todos os clubes lá, com todo o pessoal. Então é legal porque a parte do motociclismo já é um meio que aceita um pouco melhor, assim, porque essa crença, pelo menos nessa parte de Deus e tudo mais, é uma coisa mais acessível, assim, né? Então hoje a gente tem esse trabalho, né? A gente tem iniciado esse trabalho aqui. É uma caminhada um pouco mais longa, porque é um pouco diferente, por exemplo, de trabalhar com música, porque tem todo um processo no qual você tem que atingir, né? Mas para a glória de Deus, a gente tem feito esse trabalho. Temos hoje amizade com muitos clubes aqui, né? Clubes aqui de Francisco Beltrão, o clube do GAD, lá em Marmeleiro também, né? Boa, Então tem Serra. sido muito bom, assim, né? Até nós íamos para Curitiba agora, mas não vai dar por causa da pandemia. Então eu creio que Deus tem muito para fazer ainda, sabe? Esse meio ficou um pouco limitado esse ano por causa da pandemia, mas nós temos muitos planos e muitos projetos para realizar o ano que vem, né? Temos também um projeto que o nome é Road Brothers, que é Rodando com os Irmãos, onde a gente tem a oportunidade de estar abrindo para outros clubes, outros motociclistas também que não fazem parte de motoclubes, que às vezes não gostam muito dessa parte de regras e tudo mais, então querem, né, andar um pouco mais livre nesse sentido. Então o Road Brothers tem nos dado também aberto esse leque para nós poder trazer, né, realmente abrir para esse sentido, né? Tem sido um período que a gente tem conseguido orar junto, conversar, falar do Evangelho, através também desse meio motociclismo, né? Do motociclismo. Então, no Fábio, geral, né? A minha história é essa. então, infelizmente, o nosso tempo está esgotadíssimo. Eu queria te agradecer, quero te agradecer de todo o coração, meu querido irmão, a sua participação aqui no Acervo de Memórias. Que Deus abençoe seus planos, seus projetos, a sua vida, a Dani, a sua família, que tudo que você colocar as mãos, os seus pés, Ele te dê por herança, que você é um homem de Deus valoroso. Deus te abençoe. E agora você vai ter que despedir, mas em outro momento você é bem-vindo sempre aqui no Acervo de Memórias, pedindo aí para o seu pessoal entrar lá no YouTube amanhã, no Acervo Com de certeza, Memórias, e nos apoiar lá com inscrições e ativando o sininho e aquela coisa toda que todo mundo já sabe. com certeza. Muito obrigada, Fábio. Eu Pode que agradeço. despedir do seu Prazer enorme. pessoal. Foi um prazer enorme para mim participar e é isso aí. Um abraço para todo mundo que participou aí também. Deus abençoe a todos. E é isso aí. Então, um grande beijo para você, para a Dani, para todos aí do El Shaddai. E para vocês em casa, então, a semana que vem será quinta-feira, às 20 horas, com Gabriel Elvas, o Acervo de Memórias, mudando o formato e mudando o dia da entrevista. Espero vocês quinta-feira, às 20 horas, aqui no Acervo de Memórias, no M Selvas, Instagram, às 20 horas, com Gabriel Elvas. Deus abençoe a todos, um grande beijo, um grande abraço e tchau! Tchau, tchau.